Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. O documentário Esclerosada Não é Avó chega como instrumento de conscientização e mobilização aqui em Santa Maria. A partir das vozes de 4 mulheres, a obra aborda não apenas a esclerose múltipla, mas também questões de gênero, relacionamentos, maternidade e inclusão. A obra é uma realização da ONG Vivendo Além da Esclerose e da Filmes de Junho Produtora. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre o documentário no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, está começando, portanto, a partir de agora, o programa Saúde e Qualidade de Vida. E para conhecermos mais sobre o documentário Esclerosada Não é Avó, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios 2 convidadas. Hoje dose dupla aqui, né? Nós estamos aqui com a presença da Márcia Denardim e também da Erenice de Oliveira, as duas que são produtoras executivas do documentário Esclerosada Não é Avó. A gente conversou já um pouquinho antes e eu já vou descontraindo aqui, né, com as minhas convidadas. Eu anunciei como produtoras executivas, mas na verdade elas já me disseram que são produtoras, são diretoras e são tudo mais, né? É mais ou menos por aí. Prazer em tê-las conosco aqui, Márcia e também Erenice. Que bom que conseguiram, né, dar um pulinho aqui para falar a respeito do documentário. Sejam bem-vindas. Obrigada, Dirceu. Olha só, hoje até eu estou um pouquinho cansado e é isso da esclerose múltipla, né? Mas a gente não pode deixar para depois as coisas que a gente precisa fazer hoje. Então, sem dúvida, a gente segue adiante. Então, a gente... É um pouco de cada coisa, né? A gente começou pensando num argumento em cima do que a Erenice tinha trazido para a gente fazer um filme que falasse sobre mulheres, tendo em vista que a esclerose múltipla, ela é para cada 3 pessoas, 2 delas são mulheres que têm o diagnóstico, né? E lá no ano de 2019, a gente se deparou com o Santa Maria Vídeo e Cinema, tendo como tema Cinema para Todas. E a gente pensou, por que não vamos, né, fazer alguma coisa sobre esclerose múltipla para esse público, que é um público jovem, é um público que está produzindo, é um público que a esclerose múltipla procura, porque são jovens, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, que esclerose é uma doença de idoso, é uma doença de jovem adulto. E aí a gente pensou nesse desafio, né, de fazer um videozinho, um curtinho, assim, para apresentar no festival pelo celular. Que e bacana. O Luciano Ribas, que era amigo da Irê, nos apresentou o Cassol. Disse que, tem uma pessoa que pode ajudar vocês com a edição, né? Luiz Alberto Cassol. Isso. O grande cineasta Luiz Alberto Cassol. Nosso grande talento aí, né? Um dos nossos talentos. E ele viu cinema nisso. Que bacana. E é muito importante, né, essa questão de as multitarefas, né, porque assim, cinema é uma arte coletiva, né? Então, assim, a gente não consegue fazer cinema sozinho, né? Então, assim, são muitas pessoas envolvidas e todo mundo fazendo um pouco, assim. E isso foi o que a gente também foi aprendendo, eu e a Márcia, ao longo desse tempo, porque a gente
lá em 2019, a gente morava aqui em Santa Maria, né? Eu, a Márcia, a Aline, e aí tinha a Bruna, que somos as protagonistas, né, do filme, e a Bruna morava em Porto Alegre. São vocês duas e mais as outras... Mais outras duas, as são quatro mulheres, exatamente. Então, mas mesmo assim, também a Bruna tinha uma ligação com Santa Maria. Então, Santa Maria era um elo, né, para nós quatro, de alguma forma. E lá em 2019, então, a gente iniciou as locações por aqui, Santa Maria, né, com a gravação do meu depoimento, do depoimento da Márcia, do depoimento da Aline. Depois a gente foi para Porto Alegre gravar a Bruna. Então, este ano nós estamos apresentando o filme, então, nas cidades de locações do filme. A gente já teve uma exibição em Porto Alegre no dia 30 de agosto, que foi o Dia Nacional, 30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. 30 de agosto. Isso, é o agosto laranja, né? É Sim. o mês de conscientização sobre a esclerose. E neste 30 de agosto a gente fez uma exibição em Porto Alegre na Assembleia Legislativa em uma audiência pública. Então foi um momento bastante especial, porque como o próprio nome diz, uma audiência pública é quando as pessoas podem ser ouvidas, né? No caso os pacientes e familiares, e lá na ocasião estavam reunidos também profissionais, um neurologista, um defensor público que também é paciente de esclerose múltipla, o presidente da HPEM, que é a Associação Gaúcha de Pacientes de Esclerose Múltipla aqui no Rio Grande do Sul, né? E a Márcia estava lá, o Cassol, o filme foi exibido lá também, e depois o público pode trazer suas questões, a realidade, suas vivências, né? E no final se tira proposições públicas. Foi uma proposição do deputado estadual Valdeci Oliveira, um santamariense. Que bom! Né? Então, então, por isso estar aqui essa semana em Santa Maria, fazendo 2 exibições, é muito especial e muito afetivo para nós. Assim, existe todo um carinho. E a gente costuma brincar, mas é uma brincadeira bastante séria, que a gente diz que esta é uma produção de afetos, né? Porque fazer cinema é uma arte coletiva e também tem custo, né? É uma arte que não é muito barata de se fazer. Então, a gente conseguiu colocar em prática porque a gente teve o apoio de várias pessoas que acreditaram na causa. Da mesma forma que o Cassol, quando leu o argumento que a gente apresentou para ele lá em 2019 e disse isso pode ser cinema, ele também foi arregimentando outras pessoas. E a gente costuma dizer que o Cassol, ele é um documentarista de causas, né? Não é à toa que ele é o autor do Janeiro 27, entre outras questões. Então, eu acho que também o universo conspirou um pouco para que os nossos encontros fossem possíveis. Dessem certo, né? Né? Porque a gente filmou em setembro e outubro de 2019. A gente tinha a intenção de lançar o filme em 2020 e a gente já sabe o que aconteceu, né? Não teve como. Não teve como. Pandemia. Então a gente teve essa parada. Que interrompeu tudo, né? Tudo, né? Mas serviu como reflexão, né? Não, claro, para nós sim, foi bastante importante. Então a gente teve esse tempo ali. 2020, 2021 a gente retomou então o documentário no final de 2021 para montar e tudo mais. Aí vocês deram uma parada geral então nesse momento. Total. 2020 não tinha ficou como, parado. não tinha como. Inclusive na ideia, na concepção do produto, né? Se ia ser um longa, se ia ser um curta, se ia ser uma série, porque a gente tinha 6 horas de gravação, né? De depoimentos gravados e tal. Até basicamente são os depoimentos das quatro. Nós quatro, exatamente. E até que se chegou nesse formato, né, nós 3, porque o Cassol, que é um cineasta, diretor, ele generosamente divide a direção conosco, comigo e com a Márcia Denardim, né? Então, ali então, se chegou nessa conclusão do curta. Ele é um filme que tem 20 minutos, 21 minutos, em torno disso, mais ou menos, né? Para além da esclerose, como a gente comenta, né, que também é um roteiro, um filme que procura trazer outras questões além da esclerose, a gente comenta que é um filme de mulheres feito para mulheres, com mulheres, né? Então são muitas as camadas, digamos assim, que existe neste filme que a gente gosta muito de falar disso, porque não é um filme sobre esclerose múltipla. A gente não vai ter ali o que é esclerose múltipla, quais são os sintomas da esclerose múltipla, como é que é o tratamento. Isso está ali dentro
do documentário, né? Mas não dessa forma, né? Como normalmente se faz documentário sobre alguma determinada condição de doença, né? E uma coisa legal também que eu acho que a gente tem esquecido de falar e o Cassol nos lembrou esses dias é que a gente traz o público para dentro do filme e mostra como que é feito o filme, né? Então a gente tem tomadas que são de trás, da onde ficam os diretores, para que o público também entenda como que é feito, como é que é produzido uma coisa meio filme. Bastidores. É uma metalinguagem, chama, né? Que é quando o bastidor aparece, faz parte também. Não é vazado, né? É propósito. Então tudo na verdade começou lá em 2019, bem como a Márcia começou, porque eu ia perguntar para vocês como é que surgiu essa ideia, enfim, tudo começou lá em 2019, teve essa parada aí, e aí depois retomou somente em 2021, né? 2021. Exatamente. Fevereiro, né? E tem umas características assim que também tornam a produção um tanto mais especial, assim, que são os bastidores, digamos assim, que a gente pode falar e fala. E isso tá no filme também, né? Porque o filme ele é muito verdadeiro, ele é nas nossas histórias. O que aconteceu com a gente é um documentário, né? Então, assim, tipo, o filme começa com as diárias marcadas ali com o Cassol no final de setembro, né? E 10 dias antes, por exemplo, Luiz Roese, meu marido, ex-marido, ele morre, né? Ele faleceu dia 14 de setembro. Ele também era um paciente de esclerose, porque eu, Irenice, eu não sou paciente de esclerose, eu não tenho. Pois é, essa é a tua ligação com a minha fala, o meu lugar de fala no documentário, ele é de familiar. Né? Que também a experiência com o teu marido. Isso, como esposa, né, e tal. E que também é uma camada, um aspecto dessa questão do tratamento das doenças crônicas, porque o familiar, seja esposa, irmã, mãe, cuidador, essa rede de apoio, ela também é fundamental para o tratamento, né? Então, o meu viés é esse. O meu olhar, o meu lugar ali é desse segmento do familiar cuidador, né? Então, Sim. Eu trago isso. Então, e também esse outro tema tão difícil, tão doloroso e tão comum e tão necessário, que é falar sobre morrer, né? A viver é importante, é necessário, mas morrer faz parte de viver, né? Então, E é o que de mais certo temos, né? Não é? Acho que é a única coisa, né? E aí, de alguma forma, a morte do Luiz, ela acabou trazendo para dentro do filme esse aspecto também, porque o Luiz sabia, né? A gente já tinha decidido fazer o filme e tal, ele estava vivo e tudo, né? E aí, quando ele morre, o pessoal até pergunta para mim, tá, e agora, Irenice? Vamos continuar? Vamos dar seguimento? Isso, e eu disse, com certeza, né? E aí, então, também dentro das falas das meninas, porque elas conheciam o Luiz, então também se acrescenta mais esse elemento, né? Essa questão da morte dele e tudo, isso também acaba fazendo parte da narrativa delas, né? Enfim. Porque... Márcia, conta para o nosso público, para o nosso telespectador, um pouco, né, da tua história e da tua ligação com a esclerose múltipla, né, para quem ainda não te conhece, né? Eu sou uma pessoa com esclerose múltipla e já explico por que falo pessoa, né? A gente escuta muito a portador de esclerose múltipla, portador de doença X ou Y. Márcia, a gente sabe que vai mudando muito, né? Isso nós já tratamos aqui algumas vezes no Saúde e Qualidade de Vida, em algumas oportunidades, com alguns convidados, abordando alguns temas, né, específicos, como hoje a gente está abordando a esclerose múltipla e o documentário, e a gente sabe que vai mudando muito essa nomenclatura e por vezes até a gente tem que, né, se atualizar, porque às vezes, né, como é que chama? Não se usa mais doença, né? Não se usa mais chamar portador de alguma coisa, né? Então é importante importante esse teu esclarecimento, né? O que é o correto hoje, então, para nós podermos... Não é nem... portador. Não é nem por falar, né, a forma correta no português, não é só isso, né? A gente porta alguma coisa que a gente pode deixar de portar. Eu não posso deixar a esclerose em casa. Se livrar, assim, Eu não podia deixar ela ali fora e vir aqui
conversar contigo Não sem a estou mais, esclerose. não estou mais portando nesse Não, momento. Então, isso é importante porque isso nos dá uma identidade. Eu sou a Márcia, uma pessoa com esclerose múltipla. Sou a mãe dos meninos, da Júlia, eu sou a amiga da Irenice, a amiga do Vilseu. Eu não sou a esclerose, eu sou uma pessoa que convivo com esclerose múltipla. Uma doença de jovem que ainda não tem cura, mas ela tem tratamento e a gente consegue sim levar uma vida bem perto da normalidade se a gente entender os nossos limites, se a gente for diagnosticado corretamente e cedo e tiver o tratamento à nossa disposição, né? Acomete mais os jovens, só para a gente poder explicar um pouquinho, Isso né? é Óbvio, importante, não vou querer que vocês façam, né, deem explicações mais técnicas, enfim, mas os jovens... É uma doença de jovem, a segunda causa de afastamento do mercado de trabalho. Só perdemos para acidente de carro, de tiro, de moto, esses tipos de acidente com faca, arma branca. De resto, o que afasta o jovem do mercado de trabalho é a esclerose múltipla, porque a gente acaba não entendendo o que a pessoa tem, ela fica passando de médico para médico. Um jovem que acorda com um formigamento no braço e pensa, eu ontem fiz muita academia, semana passada eu fiz alguma outra coisa, é cansaço, é estresse, e aquilo passa com o tempo sem tu fazer nenhum tratamento, normal. Isso passa. Só que a próxima vez que isso vai acontecer, também vai passar sem tratamento e as sequelas podem acontecer, as lesões no cérebro elas podem ficar mais intensas e a gente acaba tendo alguma coisa que a gente, por exemplo, uma perda de força que não foi tratada, que não se sabe o que é. E como ela foi repetidas vezes acontecendo e passou sem tratamento, eu posso ficar com aquilo como uma sequela permanente, né? Então, por isso a atenção quando a gente tiver algum sentido de formigamento, perda de força, perda visual, perda de tato, desequilíbrio, visão borrada, em jovem, procura um neurologista. Não é um exagero procurar, se for jovem, porque é melhor a gente chegar lá e fazer aquela anamnese toda, né, conversar com o médico e ele dizer, não é esclerose múltipla, beleza, então vamos ver o que é mais fácil, né? Do que deixar, não procurar. Não procurar. E é muito difícil ainda se chegar a esse diagnóstico? Por quê? Porque o diagnóstico de esclerose múltipla é um diagnóstico de exclusão. Não é isso, não é AVC, vai indo por... não é... Então, pode ser esclerose múltipla. Não existe um marcador. Por exemplo, assim, no câncer, por exemplo. No câncer existe um exame que tem um marcador. E você identifica, tá ali, né? O diabetes tem um marcador. Então, algumas condições, algumas doenças crônicas, tu tem marcador. Então, tu faz um exame e existe um marcador. Ele te dá positivo é uma coisa negativo, mais pontual, mais certeira, digamos assim, né? Isso. Os outros, sim. Sim. O diagnóstico de Já esclerose... a esclerose, não. Ele, além de não ter nenhum marcador, não existe nenhum exame que diga esclerose múltipla também, né? Ele é um diagnóstico clínico, por isso a anamnese, ela precisa ser muito bem feita. E o único exame, assim, que pode ajudar o médico, porque está descartando outras coisas, e a aparência e o local das lesões no cérebro indicam esclerose múltipla, porque o exame clínico que foi feito com o médico e toda a anamnese, que é o mais importante da consulta, é que vão fechar o diagnóstico. É a ressonância, muitas vezes, exames como a ressonância, como o exame de líquor. Sim. Porque eles não servem para te dizer que eles servem para te ajudar que não é e te orientar para um diagnóstico correto de esclerose, né? A ressonância, ela mostra algumas características das lesões de esclerose nos locais, no cérebro e nas formas da lesão. E é isso que vai dizer... É neurológico, né? É neurológico, é um problema autoimune. Então, por isso que acontece quando a gente tem e por isso o jovem, né? O jovem, ele está fazendo coisas no seu momento de explosão para a vida, né? Tá namorando, tá fazendo curso, tá trabalhando, tá na faculdade, envolvido com um monte de coisas. Naquela etapa ali da vida que não para, né? Uma efervescência
E aí o que acontece com o jovem? Isso está me dando, tô com os olhos assim, eu tô tonto. Isso do estresse, né? Sim, também é do estresse, porque o estresse é um gatilho para um surto. E quando a gente fala surto, é a exacerbação dos sintomas que a gente tem com uma inflamação no cérebro ou na medula, ou nos dois, dependendo de onde é as tuas lesões, né? Porque a esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central e no cérebro e na medula é onde ela atua. Eu só tenho lesão no cérebro, tenho 20 anos, eu vou fazer 19 anos de esclerose múltipla, eu tenho, e até hoje todas as lesões... 19 anos que tu convive com esclerose. E nesses 19 anos, as minhas lesões todas aconteceram no cérebro, eu não tenho nenhuma na medula, por isso não tenho tanta dificuldade na marcha, né? Sim. Mas a gente tem outros sintomas que nos dificultam a marcha por conta de fadiga, por conta de perda de força, enfim, né? Exato. Eu vou só fazer uma pausa muito rápida, né? A gente voltamos já no próximo bloco, seguindo, falando mais sobre, enfim, o documentário e mais algumas informações aí. Nós já voltamos. Vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida com saúde e qualidade de vida. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né? Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso. Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. E já vai chegar a hora de você ir para sua família do pra sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Muito bem, nós já estamos então de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que está falando sobre o documentário Esclerosada Não é Avó. E estamos aqui com a presença das nossas duas convidadas, produtoras executivas do filme, do documentário e produtoras e tudo mais, né? E todo o resto estão conosco aqui, a Márcia Denardim e também a Erenice de Oliveira. Já quero começar esse bloco aqui perguntando a respeito do nome, né? Do nome do... Por que esclerosada não é avó? É uma afirmação. É uma provocação, viu, Céu? Quando a gente escolheu, eu e a Márcia, porque assim, ó, toda vez que a gente fala esclerose, esclerosada, o que te vem na mente? Uma pessoa idosa.
vovozinho, né? Culturalmente se usa, né, e de tempo Ele tá isso. ficando esclerosado. Tá ficando esclerosado. Tá ficando esclerosado, não é assim? Então, e aí a gente fez uma brincadeira assim, dá vontade de dizer esclerosado é a avó, quando você quer xingar alguém, não é? Mais ou menos isso. E aí a Márcia disse, Irene, mas acho que, né, não vai ficar bem, vamos colocar então esclerosada, não é a avó. Até por essa questão aí que a Márcia acabou de explicar no bloco anterior, que é justamente sobre a faixa etária, né? Exatamente. Aí quando pergunta eu já digo, não, que é bem ao contrário. Não é a avó, somos nós, jovens, eu não me considero jovem, né? Isso. Jovens adultos. Isso, exatamente. Esses são os É uma coisa esclerosados. bem, assim, completamente ao contrário. Completamente. Né? Claro, o esquecimento, que na verdade é a característica que faz nos remeter à pessoa idosa e tal, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas como a gente também estava comentando no intervalo, né, viu, a questão dos sintomas ocultos, né? A Márcia, por exemplo, ela usa o colar de girassol, né? Por quê? Porque ele sinaliza que é uma pessoa que tem uma necessidade específica e tal. Nos explica rapidamente o que é o colar esse de girassol. É um cordão que a gente pendura no pescoço, verde, com girassol amarelinho, e é um símbolo mundial de que aquela pessoa pode em algum momento precisar de um apoio de alguém, porque ela tem uma deficiência oculta, que a gente não enxerga, mas que ela sente, né? E aí, junto com o colar, a gente tem uma identificação de qual a doença, né, a condição de doença que essa pessoa tem, o número de contato de alguém que possa ligar, né, para essa pessoa. Feito contato. Contato, ou médico, o que for necessário ser colocado nesse cartão. A gente agora, no Brasil, acho que é um mês e pouco. Um mês e pouco mesmo. A gente teve esse colar legalizado, vamos dizer assim, né? Pois eu ia perguntar, isso aí se Lula, criou isso aí como um símbolo, uma identificação, um símbolo, uma identificação mundial, mas não era legalmente reconhecido. Agora sim. Agora no Brasil, sim. Em outros países já tem esse reconhecimento. Por exemplo, o pessoal autista também, o pessoal que tem, né, eles têm aquele outro coloridinho. Isso. Então é mais ou menos a mesma inspiração. Que simboliza que... A mesma, né, inspiração. E é uma informação. Né? Exato, aquele tu visualiza que é autismo, né? Mas esse colar ele veio para unificar, porque senão a gente ia ter que ficar com aquela ideia, tá? Esse é autismo, aquele é o quê, aquele é o outro, né? Então o de girassol ele identifica uma pessoa com uma necessidade que em determinado momento ela pode precisar de um apoio porque ela tem uma deficiência oculta, né? Só que isso aí também tem que ser bastante trabalhado, né? Muito trabalhado. Para que isso chegue enfim, às pessoas, geral, né? E lembrando que essa lei não foi bem escrita, porque ela informa isso e dá exemplos de doenças, né? Esclerose, câncer, enfim, inclusive TDAH. Que ainda não é considerado uma deficiência, porém é uma deficiência oculta, talvez muito mais grave que outras que hoje são também consideradas, né? Então essa lei precisa ser ajustada, mas tudo tem o seu início, né? E esse foi um passo muito importante que a gente não tinha, né? Porque, olha, só para ilustrar, eu já fui chutada junto da minha filha numa fila de supermercado porque estava numa fila para pessoa prioritária. E quem me fez essa agressão era a mãe de uma pessoa deficiente, que deveria ser a primeira pessoa a não pensar o que essa moça que está aqui, que não aparenta ter nenhuma deficiência, né? Será que ela tem deficiência? Devia ser uma pessoa que deveria entender um pouco mais sobre isso. Agora imagina quem não convive com deficiências de nenhum tipo, principalmente ocultas, né? Então esse colar veio ajudar. Falta muito também empatia, né? A sensibilidade para as pessoas. Até porque, por exemplo, num supermercado existem os caixas, aqueles destinados, né, para atendimento prioritário. Só que assim, as pessoas confundem muito, né? Não é prioritário, quer dizer, tem prioridade, mas não é uma exclusividade. Exatamente. Então daqui a pouco, se tu está num supermercado, num local onde não tem movimento, aqueles caixas estão vazios, nada impede que a pessoa
normal, comum, enfim, ou que não tenha nenhuma deficiência, uma necessidade que seja atendida, né? E quando acontece casos assim, o certo seria, né? Pergunta, olha, né? por Se gentileza, tem dúvida, mas eu também sou. Aí acontece a comunicação agora. E por isso a importância então a identificação, né? Porque ele sinaliza. A identificação. Gente, vamos falar um pouquinho mais então agora especificamente sobre o documentário. Aconteceu já no dia 27 de setembro 2 apresentações aqui em Santa Maria, né, na UFN e também na FISMA, né, do documentário. Vocês já estão... A Irenice mora em Porto Alegre, a Márcia antes era Santa Maria, mas nos deixou, agora já há quanto tempo em Floripa? 3 anos. 3 anos. Indo pro quarto. 3 anos em Floripa. Aí vocês já, enfim, já estão saindo de Santa Maria e o pessoal aí de casa está vendo agora, são as 4 ali, né? Isso. Márcia, a primeira de óculos, Noé ali, depois a Irenice, a Aline e a Bruna. A Aline esteve conosco aqui no Saúde e Qualidade de Vida, agora que eu estou lembrando. Isso, a Aline esteve conosco aqui numa oportunidade, participando. É a única que ainda mora em Santa Maria. Ainda, né? Porque ela tá pensando a outra é quem? A Bruna Rocha Silveira. A Bruna é vice-presidente da AME. Amigos Múltiplos. Daí não mora em Santa Maria? Não, mora em Florianópolis, mora em Santa Catarina, na Santa Catarina. Isso. Então assim, teve esse lançamento na verdade essa apresentação especial e aí vai ser lançado, já foi, pré-lançamento, está à disposição, nos expliquem aí para quem estiver interessado em conferir o documentário. O documentário está em seu percurso de festivais. Tá, então por isso que assim, ele ainda não foi lançado, né? Porque a gente está fazendo essa distribuição pelos festivais, então já fomos exibidos em alguns festivais no Brasil. Assim, a gente começou em abril pelo Festival Guarnicê, o Festival do Maranhão, um dos mais tradicionais. Abril desse ano. Abril de 2023. Depois a gente está na Mostra Sesc de Cinema, que vai percorrer todo o estado do Rio Grande do Sul, agora em outubro. Nós estamos também, são vários filmes e documentários, enfim, selecionados pelo Sesc, que vão ser exibidos nas sedes das cidades que têm Sesc. Mas Santa Maria não vai ter, porque o Sesc daqui tem alguma outra atividade e eles tiveram um conflito de data, alguma coisa assim, né? Isso, então essa é uma questão. Mas nas demais unidades do Sesc, de todo... Tem. E aí também agora de 5 a 12 ou 13, eu não lembro, 14 de outubro, nós estamos sendo exibidos no Festival de Jaraguá do Sul. É um festival online, então o link vai estar aberto. Jaraguá, o que é? Santa Catarina, Santa Catarina, então o link vai estar aberto. Pode procurar no nosso Instagram, que é @esclerose. Esclerosada não é avó. Estou confundindo com a Aline, né? Isso. @esclerosada não é avó. E a gente vai colocar ali os dias que vão estar disponíveis, né? Isso. E o link também para as pessoas poderem assistir em casa, né? E o bom, como já está, então quer dizer, já está circulando, né? Já está circulando. Mas tem coisa melhor. Nós ganhamos prêmio. Sim. Eu ia perguntar para vocês, né? Nós estivemos em agosto, né? Nós fizemos a nossa primeira mostra competitiva, nós participamos da nossa primeira competição, né? Dentro do mês de olha que coincidência, né? Dia 30, né? Que é a data, Isso, foi em agosto, lá em Santo Ângelo. Eu e a Aline, nós fomos, né, representar o filme e a gente acabou ganhando o melhor documentário. Que bom, aqui no nosso estado, né? Exato, isso. Nós ganhamos o Cisne de Ouro. Muito chique, assim, foi bem... Quer dizer, então, antes mesmo até do lançamento, já tem uma premiação, já tem uma trajetória bem bacana. E agora, assim, novidadíssima, a gente ficou sabendo, acho que semana passada, que a gente teve as nossas primeiras seleções internacionais. Nós vamos estar em outubro no Festival da Nicarágua e em dezembro no Festival da Grécia, um festival muito bacana, é um festival inclusivo, é um festival só sobre a temática da inclusão, né, de filmes feitos por pessoas, né, com algum tipo de deficiência, sobre o tema e tal. Nós estamos selecionados. E o que vocês estão notando aí? Qual é a percepção? O que vocês podem dizer a respeito da receptividade aí começou lá em abril, né? Dessas apresentações. Eu vou te contar assim, da experiência que eu tive lá em Santo Ângelo, por exemplo. Assim, foi muito linda, porque assim, primeiro, o fato de estar sendo exibido para nós é o mais importante, né? Claro,
naturalmente que vencer, ganhar é uma coisa legal, assim, mas o fato quando a gente é selecionado já é prêmio, glória, né? já é muito legal, assim, porque significa que o filme vai ser exibido, que as pessoas vão ver o filme. E isso para nós é o mais importante. Ele é um curta, né? 21 minutos. 21 minutos. E uma coisa muito importante. Ele tem que ter até 21? Como não, é que é? não, é a duração do filme. Tá, ele é entre 20 e 21 minutos. Depende muito, mas ele pode ser até 25, 30, então tem lugares que é 15, dá uma variada. Isso. Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de dizer é que nós fizemos questão, um filme, um documentário, ele é com acessibilidade plena. O que isso significa? Que você assiste ele como é uma experiência assistir o filme, porque ele, além da legenda tradicional, das vozes tradicionais, você assiste ele com audiodescrição, com janela de Libras e com LSE, que são legendas para surdos e ensurdecidos. Tudo ao mesmo tempo. Então, quando você assiste o filme, você tem essa experiência. Tu pode estar pensando, mas não vai me atrapalhar? Será que eu vou conseguir entender? Consegue. Porque ele é tão acessível que ele é acessível para quem não precisa de nenhum tipo de acessibilidade e toda a acessibilidade que tem dentro dele não atrapalha nenhum e nenhum outro. Então essa é uma condição, uma coisa que o Cassol colocou, assim, que nós duas mais o Cassol, né, de que a condição de exibição do filme é que seja com a acessibilidade plena. A gente teve a Marilane Castro Costa, que é a nossa coordenadora, então por isso que eu comecei falando que o cinema é uma arte coletiva, porque envolve muita gente. Muita gente, né? Exatamente. Vamos, antes de nós encerrarmos o Saúde, já estamos quase nos encaminhando aí para o nosso público telespectador aí, internauta, dar uma conferida. A gente tem um material aí, né, a respeito do documentário, um teaser. Vamos dar uma olhada então aí. Vamos ver então, legal. A gente é muito mais do que um diagnóstico, a gente é muito mais do que uma doença, a gente é muito mais do que uma condição limitante ou incapacitante, entendeu? Então a ideia oficial era, ser um espaço para se falar sobre a esclerose e suas várias faces, né? Desmistificar alguns conceitos e do próprio nome. Estar aqui hoje, podendo fazer parte dos dois lados, que eu acho que isso deve ser uma coisa incrível, né? De estar desse lado, de contar a minha história e de estar aí ouvindo quem está aqui contando a sua história também. Se isso não é ser feliz, eu não sei o que é, então. Porque esclerosada não é avó, porque quando a gente fala essa expressão, diz essa palavra, as pessoas têm um conceito que é social e que é cultural e que a gente entende, mas que é equivocado. Que expor uma experiência dolorosa não é só um desabafo, né? É um trabalho que daqui a pouco a gente vai desenvolver política pública para todo mundo. Quando eu tive o recém-diagnóstico, eu só queria chorar, que a vida acabou, que eu fiquei triste. E depois eu vi que não era bem assim, que eu poderia mostrar para as pessoas que a vida continua. Tinha uma vizinha, depois que eu vim para Porto Alegre, usando a bengala, e uma vizinha, uma senhorinha assim dela. Ah, mas tu usa bengala, né? Eu digo, para a senhora ver como eu tô conservada, né? Bacana, né? Olha só, a gente pôde ter uma ideia, estávamos aqui atentos, né, assistindo ao material aí. Só um comentário, eu não sou uma farsa, aquela sou eu mesma. Eu achei um pouquinho diferente. Né? Ali, Santa Maria, né? Basicamente Santa Maria, né? As locações no calçadão. Elas foram pensadas de acordo com o que Santa Maria representava pra gente, né? A Irenice e o Luiz, eles vieram para Santa Maria e o que eles tinham de referência aqui era o local onde eles moraram, onde eles procuraram. Um condomínio onde a gente morava. Um condomínio que fosse acessível, que o Luiz tivesse um espaço, porque ele era cadeirante, né? Que ele pudesse sair e ver verde, pessoas. Ele disse que é o da que fica na rua Silva Jardim? É, né? Próprio, esquina com a Valandro. Com a Serafim Valandro. Tem um jardim lindo, né? É. E
a minha referência ali, por conta muito daquele momento, era o calçadão por conta da Rádio Guaratã, né? Então eu descia para ali para fazer... Trabalhaste na rádio, né, por um tempo, né? Por uns bons anos. Então ali a gente fazia algumas entrevistas, conversava com as pessoas na rua, aquilo era um lugar bem afetivo, né? A Bruna, em Porto Alegre, a Redenção, é o local do jardim dela, porque ela morava a uns passos da Redenção ali, onde ela trazia o Jota também, que era o esposo dela na época, que também tem esclerose múltipla, que também é cadeirante. E a Aline, vocês viram que ela estava ali de um chalezinho por cima, né? Porque não seria esse local o local da Aline. Só que a Aline estava internada e a esclerose múltipla é uma doença muito imprevisível, né? A gente não sabe, a gente marca todas as coisas como todo mundo marca, e tu sabe que naquele dia, a não sei que aconteça um grande imprevisto, tu vai estar lá, né? E a gente não tem essa certeza, a gente tem essa vontade de que realmente a gente esteja naquele local. E a Aline estava internada, então a gente... Naquele momento. Ela estava no Caridade, aquele é um jardim interno, porque o cenário era o banco de praça, né? Então eu estava lá no banco de praça, a Marta estava no banco de praça, aí a gente conseguiu lá, com o pessoal do hospital, autorização e tudo mais, ela estava bem. Tá? Ela estava internada para fazer um tratamento, mas ela estava ok. Tivemos o ok dos médicos e do hospital. E até porque entrar com toda a parafernália do cinema é bem complicado num hospital. Claro. E aí a gente então conseguiu reservar aquele espaço ali no Caridade. Para gravar ali com ela. Isso, e a manta, o chale é porque para não trazer os acessos. Claro, E tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, porque eu termino a gravação onde eu dirijo ela e vou para a minha no dia seguinte. E eu saio dali e vou para onde? Internar. Para o hospital. Porque tive um surto de esclerose. Gente, nosso tempo infelizmente está encerrando. Sim. Quero que vocês, não sei se vocês vão lembrar de todos aí, mas enfim, vamos falar em todo o grupo aí, né? O pessoal aí de casa viu ali nesse teaser que nós rodamos aí, o Luiz Alberto Cassol, mas enfim, são vocês 4, Luiz Alberto Cassol, quem mais aí pra gente? Aqui em Santa Maria a gente teve ali a Finish, a produção da Finish. Finish produtora. Produtora daqui de Santa Maria, a Sala Filmes em Porto Alegre, né? A Acorde Filmes também foi uma super parceira, que a Marilane, ela é da Acorde, né? Junto com ela, então vem todo o pessoal de Libras, com a Ângela Russo, o Felipe Mianes, que é uma pessoa com cega, né, que convive com condição de baixa visão. A Cabala Filmes, que é da nossa montadora, Lise Ki. É Cabana. Isso. A Lise, ela foi a montadora, porque também foi uma escolha nossa de ter uma montadora mulher, ter um olhar, porque a montagem, a edição, ela é determinante, né? Então, a Lise, lá de Porto Alegre, a gente tem o Márcio Papel, que continua ainda fazendo todos os ajustes, que é da Acorde também. Quem mais? Vamos lá, Márcia, me ajuda. O Duca Duarte, que é da trilha. Essa trilha linda. Muito importante. Nossa, é muita gente. É uma equipe, né? Realmente é uma construção coletiva, né? Reforça cada vez mais. Assim. Márcia, pode falar. Não, a Nanda Etz, daí que é quem nos inscreve nos festivais, ela faz a nossa distribuidora. Márcia, bem rapidinho, só para antes de nós encerrarmos aí, o que o documentário aí, em que ele pode ajudar, né? Quem tá sendo diagnosticado com a esclerose múltipla, por exemplo, que, enfim, pode-se chegar, pode-se conviver tranquilamente, né, com um problema, enfim. As pessoas vão poder entender, para pessoas, né, que não tem nenhuma relação com saúde, elas vão poder entender o que é esclerose múltipla, a quem essa condição acomete, né, e como essas pessoas levam suas vidas e como é possível a gente viver além de um diagnóstico, porque nós não somos isso, né? É possível. É possível. E para quem, aí eu deixo uma fala do Dr. Jefferson Becker, que é presidente do BECTRINS, que é um comitê brasileiro para tratamento e pesquisa de esclerose. Ele assistiu o filme com a gente, esteve lá na Assembleia, e disse uma coisa tão importante, por isso que nós estivemos em Santa Maria trazendo o filme para essas duas universidades, faculdades de psicologia e medicina, porque os médicos precisam assistir esse filme, ele disse. Porque a gente só entende, a gente só pensa, a gente só acha que é importante o diagnóstico e o que a gente fala dentro do consultório. E a gente não conhece todo o mundo exterior que tem de cada um dos pacientes. Ele diz que é fundamental.
que os alunos assistam isso. Legal. E tem muito coisas também que fazem parte do universo feminino, independente de você ter uma condição de saúde ou não. Porque, principalmente as meninas que têm o diagnóstico, elas não são mulheres com esclerose múltipla. Antes de terem esclerose múltipla, elas são mulheres. Sim. São mães, São namoradas, são esposas, são amigas, filhas. né? Exato. O filme também fala sobre isso. Tá bem. Quero agradecer então, né, imensamente a presença de vocês. Teríamos muito mais, né, mas nosso tempo estourou aí, já estourou. Agradece. Quero agradecer, parabenizar, né, a vocês e assim parabenizando as outras duas, né, e mais toda essa grande equipe aí, né. Com certeza vocês esqueceram o nome de alguém. Ah, Aí. Com certeza, com certeza. Mas enfim, né, os cumprimentos aí a vocês, né, e muito obrigado por terem vindo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Obrigada pela agradece, oportunidade. Tá bom, muito obrigado. Conversamos, portanto, com a Márcia Denardim e com a Helenice de Oliveira, produtoras, né, diretoras, enfim, e tudo mais aí do documentário Esclerosada Não é a Avó. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela audiência. Ficamos por aqui e até o próximo Saúde e Qualidade de Vida.